Você já se perguntou como algumas pessoas conseguem manter a calma e a força emocional, mesmo diante das maiores adversidades? O segredo pode estar em uma filosofia antiga que ensina a lidar com o que está além do nosso controle. Curioso? Fique até o final e descubra como aplicar esses ensinamentos estoicos na sua vida. Neste vídeo, vamos explorar a sabedoria de Epicteto, um dos maiores pensadores estoicos, e como seus ensinamentos podem ajudá-lo a desenvolver uma força emocional inabalável. Prepare-se para mergulhar em reflexões profundas e aprender lições práticas que transformarão a maneira como você encara os desafios da vida. Capítulo 1. O que é estoicismo? O estoicismo surge como um sopro de vento gelado sobre as convenções do mundo antigo, um grito de liberdade diante das correntes invisíveis que nos prendem. Não é uma filosofia comum, tampouco uma tendência passageira. É um convite a entender o que realmente nos define. O estoicismo nos oferece uma visão clara, quase austera, de que nossa felicidade não depende dos ventos que nos sopram, mas da maneira como ajustamos nossas velas. Ele nos ensina a entender a vida como ela é, sem adornos, sem mentiras reconfortantes. O estoicismo, de forma simples e direta, pede para que olhemos o mundo não com a expectativa de que ele seja amável, mas com a coragem de que a adversidade, longe de ser uma inimiga, é uma professora que nos molda. A essência do estoicismo, como um reflexo em águas calmas, repousa sobre a premissa de que a verdadeira liberdade vem da capacidade de controlar nossas reações, e não os eventos que acontecem ao nosso redor. O mundo, por mais complexo e tumultuado que seja, não pode tocar a profundidade do que é realmente nosso, nossos pensamentos e nossas decisões. A filosofia estoica desafia a ideia em comum de que somos reféns das circunstâncias. Ao contrário, nos lembra que, na verdade, somos senhores do que podemos controlar, nossas próprias atitudes. Como Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, nos lembra: não são as coisas que nos perturbam, mas sim os julgamentos que fazemos sobre elas. Esta declaração soa como um eco de sabedoria que atravessa os séculos, testando nossos próprios conceitos de controle e resistência. O que nos aflige, muitas vezes, é a nossa própria interpretação dos fatos, a nossa reação diante da dor, do fracasso ou da perda. O estoicismo nos desafia a questionar essas reações automáticas, a nos questionar sobre o que é realmente essencial e o que é simplesmente um ruído. Ele nos ensina a olhar para as dificuldades com uma visão mais ampla, mais clara, como um escultor que pacientemente molda uma obra-prima a partir de um bloco bruto de mármore. Este caminho estoico não promete uma vida sem desafios, mas uma vida em que, ao enfrentá-los, encontramos nossa verdadeira força. Não é uma fuga da realidade, mas uma maneira de abraçá-la com toda a sua dureza e beleza, com a plena consciência de que, em última análise, somos os arquitetos do nosso destino emocional. Quando aceitamos que a maior parte das nossas angústias é gerada pela nossa própria mente, começamos a entender a liberdade do estoico. Ele nos ensina a ser fortes, mas não em um sentido superficial de resistência física. Ele nos ensina a força que vem de dentro, a força de um coração que, imune ao caos externo, se mantém sereno, mesmo em meio à tempestade. Ao abraçar o estoicismo, somos convidados a parar de lutar contra o que é inevitável e a começar a lutar contra o que está ao nosso alcance. Nossos próprios medos, nossos próprios pensamentos, nossas próprias limitações. A filosofia de Epicteto e dos outros grandes pensadores estoicos nos oferece o poder de transformar a dor em aprendizado, a perda em oportunidade e o sofrimento em crescimento. Como uma flor que desabrocha nas pedras, a serenidade que buscamos nasce justamente do confronto com os desafios da vida, não de sua negação. Capítulo 2. A dicotomia do controle
Existem momentos na vida em que somos consumidos por uma sensação avassaladora de impotência, como se estivéssemos à deriva em um mar agitado. Nos momentos de tempestade, nossa mente se perde entre as ondas da dúvida e do desespero. Mas e se disséssemos que o segredo para enfrentar essas tempestades não está em controlar o mar, mas sim em aprender a navegar nele? O estoicismo, por meio da dicotomia do controle, nos ensina justamente isso. A verdadeira sabedoria reside em discernir o que podemos mudar e o que devemos aceitar. Epicteto foi um mestre em nos lembrar que a paz de espírito não vem da tentativa de controlar tudo ao nosso redor, mas da aceitação serena do que está fora do nosso alcance. Ele nos desafia a focar nossas energias naquilo que realmente podemos mudar, nossas próprias atitudes, nossa própria percepção, nossas reações diante dos desafios. Ao fazer isso, deixamos de ser vítimas das circunstâncias e passamos a ser os comandantes do nosso destino. A dicotomia do controle não é apenas uma teoria abstrata, mas um exercício diário de escolha. Imagine por um momento que você é um marinheiro solitário em seu barco no meio do oceano. O mar está revolto e as ondas batem com fúria contra as velas. O marinheiro não pode controlar as ondas, mas ele pode ajustar o leme, pode modificar a direção do barco. A tempestade, por mais intensa que seja, não determina seu destino. O que determina a jornada é sua habilidade de se adaptar e reagir. Assim é a vida. As forças externas, o destino, as circunstâncias, as ações dos outros são as ondas do mar. Nós, porém, somos os marinheiros. E a maneira como reagimos a essas ondas é o que define a direção de nossa vida. A dicotomia do controle nos lembra que uma boa parte do sofrimento humano é causado por tentativas fúteis de controlar o incontrolável. Perder tempo e energia em frustrações sobre o que não podemos mudar é como tentar nadar contra a correnteza. Quanto mais nos esforçamos, mais cansados ficamos, sem avançar. Por outro lado, quando aceitamos o que está além de nossa capacidade de controle, ganhamos liberdade. A verdadeira força emocional não vem da resistência, mas da adaptação. Ao aceitarmos que algumas coisas estão além de nós, ganhamos poder sobre aquilo que realmente podemos mudar. Esse conceito é profundamente libertador, pois nos ensina a abandonar o peso das expectativas irreais. Em vez de lutar contra as marés da vida, podemos aprender a navegar com elas. No entanto, não se trata de passividade ou resignação, mas de uma ação fundamentada na sabedoria de que há momentos para lutar e momentos para simplesmente deixar o vento nos guiar. Em cada situação, podemos tomar a decisão de focar no que podemos controlar, nossas atitudes, nossas escolhas, e deixar o resto seguir seu curso. Portanto, ao aplicar a dicotomia do controle, começamos a reconhecer que nossa paz interior está diretamente ligada à nossa capacidade de discernir entre o que podemos modificar e o que devemos aceitar. Quando fazemos isso, conquistamos um equilíbrio que nos permite navegar pelas águas turbulentas da vida com mais serenidade, mais força e mais sabedoria. O que nos importa no final, não é o que acontece ao nosso redor, mas como reagimos a isso. Capítulo 3. A arte da serenidade. Há algo na serenidade que se assemelha a um oásis, escondido no meio de um deserto abrasador. A vida, com todas as suas turbulências, parece nos empurrar constantemente para o caos, como se buscasse nos transformar em sombras de nossa verdadeira essência. Mas no meio desse furor, existe um caminho que nos oferece a possibilidade de paz, não como algo distante, mas como algo que já reside dentro de nós. Essa é a arte da serenidade, que nos ensina a manter o equilíbrio diante da tempestade e a escolher a paz no meio do turbilhão. Sêneca, em sua imensa sabedoria, afirmava que o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário, como se estivéssemos em nossos momentos mais difíceis,
projetando no futuro uma dor que ainda não existe, uma dor que nos consome no presente sem que de fato tenha chegado. Somos campeões em sofrer por antecipação, como se a mente se recusasse a viver o agora, atolada em preocupações, temores e incertezas. Mas e se a chave para a serenidade fosse simplesmente abraçar o momento presente, sem o peso daquilo que ainda não aconteceu? A serenidade não é uma fuga do mundo. Ao contrário, é um ato de coragem. Significa olhar para a realidade sem desespero, sem o impulso de querer transformá-la ou fugir dela. Significa aceitar o que está ao nosso redor, por mais desafiador que seja, e encontrar um ponto de equilíbrio dentro de nós, onde, apesar de tudo, podemos permanecer firmes. Não é resignação, nem indiferença, é sabedoria. Sabedoria para entender que, por mais que o vento sopre forte, nossa postura diante dele é o que realmente importa. Em momentos de crise, a serenidade se revela como uma força silenciosa. Imagine por um momento um rio tranquilo. A água flui sem pressa, sem agitação, mas, no entanto, em sua quietude, ela carrega em seu curso uma força imensa. A serenidade é essa força oculta. Ela não é a ausência de emoção ou de conflito, mas a capacidade de, diante da agitação da vida, mantermos nossa calma interna. É como uma flor que se mantém erguida, mesmo quando os ventos fortes a balançam. Sua beleza não está na resistência à tempestade, mas na sua aceitação serena de que a tempestade virá e passará. A serenidade é também uma prática diária, um exercício contínuo de mente e espírito. Não se alcança da noite para o dia. E não se trata de evitar o sofrimento, mas de aprender a lidar com ele de maneira madura. Cada desafio, cada momento de angústia é uma oportunidade para praticar a serenidade. Quando encontramos esse espaço de paz interior, somos capazes de ver o mundo não com os olhos turvos da raiva ou do medo, mas com uma clareza tranquila. E é essa clareza que nos permite tomar decisões mais sábias, mais equilibradas. Sereno não significa apático. Sereno é alguém que, mesmo diante do caos, mantém a capacidade de escolher suas respostas com sabedoria e compaixão. A serenidade nos permite, por exemplo, observar a dor sem que ela nos consuma, ver a perda sem que ela nos destrua. Como o marinheiro que, em meio à tempestade, sabe que sua habilidade de manter o leme firme é o que determinará se ele alcançará a costa ou se será arrastado pelas ondas. O segredo da serenidade está em não lutar contra o que é inevitável, mas em aprender a viver com isso de forma sábia. A serenidade também traz consigo uma espécie de liberdade. Quando conseguimos acalmar nossa mente e nossa alma, nos libertamos da prisão dos nossos próprios pensamentos e emoções. Liberta-nos do medo constante do futuro e da angústia do passado. Somos assim mais capazes de viver no presente, de aproveitar cada momento com a plena consciência de que, seja qual for o desafio, temos o poder de escolher como reagir. Portanto, ao buscarmos a serenidade, estamos, na verdade, buscando um estado de consciência mais profunda, uma conexão mais autêntica com nossa própria natureza. Não é um estado de inação, mas de ação sábia e ponderada. É aprender a navegar pelos altos e baixos da vida com a confiança de que, no fundo, sempre podemos encontrar paz dentro de nós mesmos. Capítulo 4. Temperança e resiliência. Existem momentos na vida em que tudo parece estar à beira do colapso. São esses momentos em que nossa alma se vê desafiada, como um campo devastado pela tempestade. É fácil sucumbir ao desespero, é fácil se deixar consumir pela frustração e pela raiva. Mas, se há algo que a filosofia estoica nos ensina, é que na adversidade nossa verdadeira força pode ser forjada. A temperança e a resiliência são, nesse sentido, virtudes que nos permitem não apenas sobreviver, mas crescer diante dos desafios. Temperança, como nos ensina o estoicismo, não é um simples controle dos excessos.
Não se trata apenas de moderação no comer ou no beber, mas de uma virtude que vai além do corpo. Trata-se da capacidade de controlar nossos desejos, nossos impulsos, nossas expectativas. No fundo, a temperança nos ensina a viver com o que temos, a não ser escravos dos nossos desejos e a aceitar com gratidão aquilo que a vida nos oferece, sem procurar por algo além do necessário. Ela nos desafia a perguntar: o que é essencial para a minha paz? O que de fato me faz crescer? O que, ao contrário, me afasta da minha verdadeira essência? É como se estivéssemos diante de uma refeição. A comida está à nossa frente e nossos sentidos clamam por mais e mais. Mas a temperança nos ensina a reconhecer o limite. Ela nos diz: você já tem o suficiente. O desejo por mais é um abismo sem fim. Em nossa sociedade, onde o consumismo é quase uma religião, a temperança é uma chave poderosa para a liberdade. Liberdade de ser dono de nossos próprios desejos. Liberdade de viver de maneira plena, sem a constante ânsia por mais. Mas temperança, por si só, não basta. É preciso, além disso, resiliência. Resiliência é a capacidade de se levantar após cada queda, de encontrar força mesmo quando o mundo parece querer nos derrubar. Ela não é a ausência de dor ou de sofrimento, mas a habilidade de usar a dor como um trampolim para o crescimento. Cada desafio se torna, assim, uma oportunidade para aprimorar nossa capacidade de suportar e de aprender. A resiliência é, em muitos aspectos, a irmã da esperança, pois nos ensina a olhar para os momentos difíceis com a certeza de que eles também passarão e que, por mais que nos sintamos derrotados, sempre existe dentro de nós a capacidade de recomeçar. É como um campo que, após ser devastado pela tempestade, é capaz de florescer novamente. A resiliência nos ensina a ter paciência com o processo, a confiar que a dor, por mais intensa que seja, é temporária. E mais importante, ela nos ensina a usar esse momento de dor para fortalecer nosso espírito. A cada desafio superado, a cada adversidade enfrentada, nos tornamos mais fortes, mais preparados para o que virá. A resiliência não é algo que nasce de um dia para o outro. Ela é construída nas pequenas escolhas do dia a dia, nas vezes em que, diante de uma dificuldade, decidimos não desistir. Como o ferro que, para se tornar uma lâmina afiada, precisa ser aquecido e moldado, nós também somos moldados pelas adversidades. Mas, ao contrário do ferro, nossa verdadeira força vem da maneira como escolhemos reagir. Podemos sucumbir ao desespero ou podemos escolher nos levantar, aprender e seguir em frente. Quando temperança e resiliência se unem, temos a base de uma vida estoica, uma vida de sabedoria, força e equilíbrio. Não somos mais dominados pelos ventos das circunstâncias, mas aprendemos a ser navegadores de nossa própria jornada. Ao praticarmos essas virtudes, nos tornamos capazes de viver com mais sabedoria, mais serenidade e, acima de tudo, mais autenticidade. Capítulo 5. O poder da autodisciplina. No âmago da filosofia estoica, há um princípio que ressoa com uma intensidade silenciosa: a autodisciplina. É a força interior que nos leva a agir com precisão, sem se deixar arrastar pelos ventos impetuosos da emoção ou do desejo. Enquanto muitos buscam o prazer imediato, a verdadeira sabedoria está em saber adiar a gratificação, em aprender a dominar os próprios impulsos. Afinal, o que seria da nossa vida se fôssemos reféns de cada desejo passageiro, de cada tentação que nos seduz com a promessa de satisfação momentânea? A autodisciplina é a chama que nos mantém firmes,
mesmo diante das adversidades mais desafiadoras. Ela é a âncora no meio do furacão, a certeza de que, apesar de tudo, nossa vontade pode ser mais forte do que as circunstâncias que tentam nos dominar. Em vez de buscar a imediata satisfação, a autodisciplina nos ensina a construir uma vida pautada na escolha consciente, no alinhamento entre nossos valores e nossas ações. Não se trata de viver uma existência austera ou sem prazer, mas de saber quando o prazer é realmente digno de ser buscado e quando ele é apenas uma distração do que realmente importa. É possível que em algum momento da vida você tenha experimentado o poder de resistir a uma tentação. Talvez tenha escolhido, em vez de ceder a uma vontade impulsiva, fazer algo mais construtivo, mais alinhado com o seu propósito. E se olharmos para trás, veremos que essa escolha foi, sem dúvida, uma das mais poderosas que você poderia ter feito. A autodisciplina nos proporciona a liberdade que não vem da indulgência, mas da capacidade de controlar o que somos, do poder de dizer não quando necessário e de dizer sim ao que realmente nos faz crescer. Esse tipo de disciplina não nasce do medo ou da repressão, mas do entendimento profundo de que somos seres racionais e capazes de governar a nossa própria mente. Ao aprender a dominar as nossas paixões, ao resistir aos impulsos que nos desviam de nosso caminho, alcançamos um estado de liberdade verdadeira. Não é a liberdade de fazer tudo o que queremos, mas a liberdade de escolher fazer o que é melhor para nós, mesmo que isso signifique abrir mão do que é mais fácil ou mais prazeroso no momento. Nos ensina Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, que a verdadeira liberdade vem da nossa capacidade de controlar nossas reações aos eventos externos, da nossa habilidade de fazer escolhas deliberadas em face dos desafios. Quando nos entregamos à autodisciplina, aprendemos a não ser governados pelas circunstâncias, mas a ser os mestres do nosso próprio destino. A vida nos coloca constantemente à prova, mas a autodisciplina é o que nos permite, em meio ao caos, manter a calma, agir com sabedoria e seguir em frente. E é através dessa disciplina que podemos alcançar a verdadeira grandeza. Não uma grandeza efêmera que depende de vitórias externas ou da aprovação dos outros, mas uma grandeza interna que nasce do domínio de si mesmo. A verdadeira força não está na capacidade de controlar os outros, mas na capacidade de controlar a si mesmo. Aqueles que dominam suas paixões e desejos se tornam não apenas mais sábios, mas também mais livres. A autodisciplina, então, não é uma obrigação, mas uma escolha diária que nos aproxima de quem realmente somos, que nos ajuda a viver com mais clareza, propósito e integridade. Ela é, na verdade, uma das formas mais poderosas de amor próprio, pois nos ensina a tratar a nós mesmos com a dignidade e respeito que merecemos, fazendo escolhas que nos conduzem ao nosso melhor eu. E quando tomamos essa decisão, todos os aspectos da nossa vida se tornam mais harmoniosos, mais equilibrados, mais alinhados com o que realmente queremos para o nosso futuro. Capítulo 6. A sabedoria da aceitação. Em nossa incessante busca por controle e segurança, esquecemos frequentemente que a verdadeira sabedoria está na aceitação do que não podemos mudar. Aceitar a vida como ela é, com suas complexidades, suas imperfeições e, por vezes, com sua dor, é uma arte que poucos conseguem dominar. Mas, ao aceitarmos a inevitabilidade das mudanças, da impermanência e das dificuldades, encontramos um campo fértil onde podemos crescer. A sabedoria da aceitação nos liberta da obsessão pelo que não podemos controlar
e nos permite viver com mais leveza e serenidade. O estoicismo, em sua essência, nos ensina que a vida é imprevisível e que, apesar de todos os nossos esforços, muitas coisas estarão fora de nosso alcance. A aceitação não significa passividade, mas sim o entendimento de que há um limite para o que podemos fazer e que, ao contrário do que muitos pensam, a verdadeira força está em reconhecer esse limite. Ao contrário do medo, que paralisa, a aceitação nos oferece a clareza para agir com sabedoria diante do que é inevitável. Tomemos o exemplo de uma árvore que, diante do vento forte, não tenta resistir, mas se adapta. Ela se curva, mas não quebra. A aceitação é isso. A capacidade de nos curvar diante das tempestades da vida sem perder nossa essência. Em vez de lutar contra o que não podemos controlar, aceitamos e encontramos maneiras de viver com aquilo que a vida nos apresenta. E, ao fazer isso, descobrimos uma liberdade profunda. Uma liberdade que não depende de uma realidade ideal, mas da nossa capacidade de viver com o que é real. Ser capaz de aceitar o que acontece sem se perder em lamentos ou revoltas. É uma grande lição. Quando nos apegamos demais às nossas expectativas ou ao controle sobre as situações, estamos nos condenando a uma vida de sofrimento. Não, é porque as coisas acontecem de maneira diferente do que gostaríamos que devemos nos deixar arrastar pelo desespero. A verdadeira sabedoria reside na capacidade de ver a vida com olhos claros, de entender que não somos donos de tudo o que acontece, mas que somos, sim, donos da nossa forma de reagir. A aceitação não é um sinal de fraqueza, mas de maturidade. É um reconhecimento de que, embora não possamos controlar os ventos, podemos aprender a ajustar nossas velas. Cada situação que não corresponde às nossas expectativas é, na verdade, uma oportunidade para exercitar essa sabedoria. A dor, a perda, as mudanças, todas são facetas da vida que nos convidam a aprender a aceitar, a liberar o controle e a abraçar o fluxo natural das coisas. Em última instância, a sabedoria da aceitação nos ensina a viver com mais autenticidade. Ao aceitar a vida como ela é, não, mas tentando mudar o que não pode ser mudado, encontramos um espaço de paz interior. Aceitar não é resignar-se, mas fazer as pazes com a realidade. É viver plenamente, com a consciência de que, no fundo, a vida é o que é, e nós somos convidados a encontrar alegria e serenidade, mesmo nos momentos mais desafiadores. A aceitação, assim, se revela como uma forma de amor próprio. Quando aceitamos a nós mesmos e a nossa vida, com todas as suas imperfeições, abrimos o caminho para uma paz profunda e duradoura. Não há maior liberdade do que a de viver sem o fardo da resistência constante. E no final, é essa aceitação que nos leva a uma vida mais rica, mais plena e mais verdadeira. Capítulo 7. Vivendo no presente. É fácil, num mundo de aparências ordenadas e rotinas previsíveis, pensar que a serenidade é algo a ser conquistado por aqueles que vivem à margem dos grandes conflitos da vida. Entretanto, a verdadeira serenidade não reside na ausência de tumulto, mas na capacidade de manter a calma diante da tempestade. O estoicismo nos ensina que a paz interior não é um privilégio de vidas tranquilas e sem desafio, mas o fruto de uma atitude imperturbável frente às adversidades, como aqueles navegadores que enfrentam mares revoltos com uma compostura admirável. Somos chamados a manter nossa serenidade, mesmo quando as águas da vida se tornam turbulentas e imprevisíveis. Imaginemos um dia comum, onde todas as nossas expectativas parecem ser desfeitas. Você acorda cedo, com a mente planejando as tarefas do dia, acreditando que o dia será mais um na sua rotina habitual. Contudo, logo, ao sair de casa, as surpresas começam.
O tráfego está insuportável. Você perde um compromisso importante. Uma mensagem que você aguardava há dias chega cheia de notícias frustrantes. O dia desmorona diante dos seus olhos e, sem perceber, você começa a se afogar na frustração. O que fazer diante disso? A resposta dos estoicos seria simples: aceite o que não pode ser controlado e, ao invés de se revoltar, respire profundamente e se reconecte com o que está dentro do seu controle. Quando um evento inesperado ocorre, não devemos nos deixar levar pela tempestade interna de frustração ou raiva. Ao contrário, devemos adotar uma postura tranquila, analisar o que pode ser feito e, acima de tudo, entender que há um limite para nossas ações diante do imprevisível. Uma vez que tomamos esse passo, experimentamos a serenidade. Essa serenidade, longe de ser um mero estado de apatia ou desinteresse, é uma atitude ativa de foco. Ao mantermos a calma, não ignoramos a realidade ao nosso redor, mas nos tornamos mais aptos a agir com discernimento. Quando a vida nos desafia, como no exemplo do dia caótico que descrevemos, a serenidade nos dá a clareza para tomar decisões mais sábias. Ela nos liberta da prisão da reação impulsiva, transformando o momento de crise em uma oportunidade de refletir e agir com mais prudência. Assim, a serenidade não é uma fuga, mas uma forma superior de presença. Seja no trânsito, nas pressões do trabalho ou em qualquer outro ponto de ruptura, o que nos é exigido é a capacidade de manter o equilíbrio. Um estado de serenidade genuína não surge quando nos afastamos das dificuldades, mas quando conseguimos mantê-las à distância, controlando nossa reação a elas. Ao fazermos isso, nos tornamos mais capazes de perceber as nuances da vida e de responder com leveza, em vez de reagir com a rigidez da frustração ou do desespero. A serenidade nos ensina que, ao invés de tentar controlar os eventos externos, devemos apenas controlar como reagimos a eles. Marco Aurélio, um dos mais respeitados pensadores estoicos, falava frequentemente sobre a importância de manter a calma em face do caos. Ele acreditava que a vida é uma constante série de obstáculos e que a única coisa que realmente pode ser controlada é a nossa atitude diante deles. Quando encontramos a serenidade, encontramos um poder ainda maior, o poder de escolher nossas reações, independente do que o mundo ao nosso redor faça. Se aplicarmos esse princípio a um evento aparentemente trivial, como o simples ato de esperar na fila do supermercado, podemos ver como a serenidade se revela em pequenos momentos. Ao invés de se irritar com a espera, por que não usar esse tempo para relaxar, para refletir ou simplesmente para apreciar o momento presente? O que parecia ser uma simples inconveniência se transforma, assim, em uma oportunidade de se libertar da tensão que a vida moderna muitas vezes impõe. A serenidade não se trata de ser imune às dificuldades da vida, mas sim de não deixar que essas dificuldades nos dominem. Em momentos de grande estresse, o primeiro passo para atingir a serenidade é perceber a nossa reação automática e escolher conscientemente uma resposta mais calma e ponderada. Em seguida, é preciso cultivar essa atitude ao longo do tempo, construindo em nós uma mentalidade resiliente que não se deixa abalar facilmente. Não podemos esquecer também que a serenidade envolve o cultivo de uma visão mais ampla sobre os acontecimentos da vida. Quando nos apegamos demais a resultados imediatos, tendemos a perder a perspectiva de longo prazo. A serenidade nos ensina a ver os obstáculos como parte de uma jornada maior, como uma peça fundamental do nosso crescimento. Quando nos libertamos do apego ao resultado imediato, somos capazes de viver com mais leveza, aceitando o fluxo natural das coisas. Além disso, a serenidade nos ajuda a alcançar um estado de equilíbrio mental. É muito fácil nos perdermos nas emoções do momento, reagindo com raiva, frustração ou medo diante dos desafios. Mas, ao cultivarmos a serenidade, aprendemos a não ser dominados por essas emoções.
Não se trata de suprimi-las ou ignorá-las, mas de reconhecê-las sem deixá-las dirigir nossas ações. Dessa forma, podemos escolher nossas respostas de maneira mais racional e menos impulsiva. Por fim, é importante notar que a serenidade não é um estado de ausência de emoção, mas uma harmonia entre mente e corpo. Uma paz que advém do equilíbrio entre as diversas forças internas. Quando atingimos esse estado, somos capazes de experimentar uma profundidade de paz, que paradoxalmente só surge quando aceitamos plenamente o que a vida nos oferece. A verdadeira serenidade é uma habilidade cultivada ao longo do tempo, um modo de vida que nos permite atravessar os momentos turbulentos da existência com mais leveza e graça. Em vez de resistir ao que não podemos controlar, podemos aprender a fluir com a vida e a encontrar a paz no meio do caos. É na serenidade que encontramos nossa força mais autêntica, uma força que nos permite viver em harmonia com o que ao invés de lutar contra o que nunca poderemos mudar. E assim, no final, é a serenidade que nos guia ao longo da jornada da vida, permitindo-nos viver de maneira plena, consciente e profundamente equilibrada. O estoicismo oferece ferramentas práticas para fortalecer sua mente e suas emoções. Ao aplicar esses princípios, você será capaz de enfrentar desafios com mais calma e sabedoria. Se gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais reflexões estoicas.